Pablo, primeiramente, muito obrigado da sua presença aqui. E para começar a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco de quem é você, de como a gente se conheceu, falasse um pouco da sua história, quem é o Pablo. Olá, boa tarde. Meu nome é Pablo, né? Eu tenho 34 anos, eu vou fazer agora em 2025, no final do ano. Eu sou engenheiro químico, eu conheci o Yuri na faculdade. Agora, antes de mim, a minha irmã ainda o conheceu bem antes, mais novo, na época do. Não foi ensino médio, Yuri? Foi Você conheceu 17 ela? anos já que a gente se conhece. Bem, ficamos amigos ali na faculdade. Agora, é tanto tempo de amizade que eu nem lembro nem como é que a gente de fato começou esse relacionamento aí. Tu lembra, Yuri? Como é que foi que a gente. Eu lembro, eu acho até absurdo você não lembrar. Na verdade, a primeira vez que a gente se viu, que a gente conversou, foi antes da prova de engenharia do CTG. Quem não sabe, a gente aqui em Pernambuco tem um. Você entra primeiro em engenharia, faz um ano de engenharia, e durante o curso de engenharia que você escolhe qual engenharia que você vai, né? E aí tem Isso a acabou engenharia recentemente. CTG. Do ano passado para cá, mudou essa parte que era o grupo das engenharias. Isso era um Isso. teste aí que envolvia apenas umas 3 faculdades aí, universidades no Brasil, um negócio desse. Mas acabou já esse negócio, cada um entra para a sua específica agora. Mas na época era um grupo de engenharias, realmente. E aí a gente foi fazer a prova para fazer o vestibular, né? No vestibular para poder fazer engenharia. E aí eu e João estávamos conversando. Na época, João namorava com a sua Caramba, irmã. João, velho. João era E o namorado da aí minha irmã. E aí ele te conhecia, né? E aí ele me apresentou você e a gente começou a conversar, mas depois a gente só foi trocar ideia mesmo quando entramos na faculdade. Ô, Foi só rapaz, a tu primeira conhecia o vez. João, não lembrava nem que tu conhecia o João, é porque tem tanto tempo que eu não vejo ele. Pois é. Eu conheci João em 2007 e eu conheci Perlinha em 2006, se não me falha a memória. Não, do João em Poxa, 2008 e Perlinha em 2007. Novembro de é. 2007. João, se estiver vendo isso aqui, um abraço pra você, viu? Acho difícil ele ver, mas quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe. Pois então, Pablo, a gente já se conhece há o quê? Há uns 15 anos aí, aproximadamente, né? Desde 2011, 14, desculpa, 14 anos que a gente se conhece. Eu não Muita conto essa história quantidade de juntos. anos não aí, não. Eu só sigo a vida. Ah, É muito muito bem. tempo, essa conhece há muito tempo, tá ótimo. Pronto. Eu queria conhecer, na verdade, eu queria que você explicasse para o pessoal um pouco aqui, antes da gente começar a nossa consultoria, como que era a sua vida financeira, né? Como que você se organizava financeiramente, como que você, se você já investia, não investia ainda, como que era com relação à sua organização financeira? Olha, eu sempre me considerei um cara muito organizado financeiramente. Agora, como muitos brasileiros, infelizmente eu só não tinha dinheiro nenhum. A minha esposa que tinha dinheiro, né? Namorada na época, hoje esposa, ela usou, ela teve essa coragem aqui de ter um relacionamento com um caba sem dinheiro, mas hoje eu sou muito grato a ela. Agora também consigo contribuir na renda familiar, mas na época ela que recebia o seu dinheiro e eu ajudava e eu tinha é, ela tinha as consultorias que ela fazia no banco e basicamente quem ia de frente nessas consultorias era eu, porque ela não se interessa muito pela parte da matemática. Eu também sou leigo, mas ela, além de ser leiga, ela nem se interessava no assunto. Então eu que buscava entender e aceitar ou não as propostas que eram ditas nessas agências aí do banco. Aí eu comecei a me interessar sobre isso aí, agora só recentemente, uns 2, 3 anos para cá, que eu consegui um emprego de fato. Eu passei num concurso público e aí a única coisa que eu sabia, assim, que eu tinha coragem de fazer inicialmente era fazer minha reserva de emergência. Logo depois que eu fiz a minha reserva de emergência, eu já estava. Meu primeiro objetivo, após a reserva de emergência, era simplesmente montar uma aposentadoria para eu não depender em si do trabalho e ter o que a gente chama de, né, liberdade financeira. Exatamente. Só que nesse canto aí, é, eu estava querendo investir em ativos, só que eu não sabia de nada sobre o assunto, então eu já sabia que na minha cabeça já era algo claro. Eu precisava de uma ajuda para esse quesito aí. Então, assim que eu montei minha reserva de emergência, eu já chamei o Yuri. Yuri, me ajuda aí, que
que eu preciso da sua ajuda. Me ajuda aí que eu tenho que avançar com esse quesito aí, que se eu for fazer por conta própria vai ficar só em renda fixa, e era algo que eu não queria. Eu tenho, na minha concepção, um perfil mais arriscado, só que eu não vou ficar investindo em ações aleatoriamente. Então, contratei aí o serviço do Yuri e está sendo de grande ajuda desde então. Pois então, eu vi que você falou dessa questão de só tinha coragem de montar sua reserva de emergência e eu queria entender um pouco mais a respeito disso. Por que exatamente você não tinha coragem de investir em outras coisas ou fazer outras coisas? Era por falta de conhecimento? Era por medo? Era por receio de cometer erros e acabar perdendo dinheiro? A maioria das pessoas acabam investindo por conta própria, acabam perdendo dinheiro, principalmente nos 2, 3, 4 primeiros anos. O que é que te fazia assim, ter esse receio com os investimentos? Eu não tinha conhecimento nenhum. Para mim, se eu fosse investir sem nenhuma base, eu só ia perder dinheiro. Então, assim que eu comecei a ganhar dinheiro, para mim era uma certeza mais que óbvia. Chamar ajuda, contratar alguém. Agora, o problema para mim era quem eu ia achar, né? Quem eu ia contratar, porque eu tinha um certo receio. O meu receio, na verdade, era a confiança em quem eu fosse contratar. Porque eu tinha experiência com as consultorias que eu via com a minha esposa no banco, não gostava tanto assim do serviço que era prestado a mim, mas quando eu vi que você estava engajando nesse negócio, né, anos atrás, estava iniciando nessa área aí eu fiquei mais encorajado aí a pegar o seu serviço, até porque era alguém que eu já conhecia. E aí não me arrependo, né? Tá uma Ainda coisa bem bem. diferente. Até então não estou me arrependendo. É, muito bom, muito bom. Então, pelo que eu estou entendendo, tipo, você já sabia que não tinha um conhecimento total, você teria que aprender, gastar muito do seu tempo para aprender aquilo ali, e Não você tinha percebeu conhecimento que, nenhum, conhecimento é, nenhum, conhecimento total vai falar bonito demais, tinha conhecimento nenhum. pronto, você não tinha conhecimento nenhum e você percebeu que chamar ajuda era muito melhor, muito mais rentável do que você parar para estudar tudo aquilo, aprender tudo aquilo para poder montar sua carteira de investimento. E isso é algo que eu falo muito aqui no canal, porque existem diversos estudos que mostram que, por exemplo, um médico, um advogado, ou qualquer profissão que seja, a pessoa gasta 10, 20, 30 anos se especializando para ganhar um bom salário, aí a pessoa para de focar no trabalho e vai focar nos investimentos para aprender tudo que tem que aprender nos investimentos, que não é pouca coisa, é bastante coisa, para poder montar uma boa carteira de investimento e o tempo que essa pessoa desperdiçou, não é desperdício, mas que ela investiu colocando ali para aprender a investir, seria muito mais rentável para ela em termos de construção patrimonial se ela focasse no trabalho dela e simplesmente contratasse e delegasse essa parte para alguém. Então, nesse quesito, eu posso dizer até que você, sem querer querendo, né, acertou aí na, academicamente falando, a gente realmente vê que é muito melhor, muito mais rentável quando a pessoa busca ajuda ao invés de tentar fazer. Isso não serve só para consultoria, né? Uma nutricionista, a mesma coisa. Quando você vai para um psicólogo, é a mesma coisa. Faz muito mais sentido você aprender, você delegar do que você aprender tudo para poder montar sua carteira nutricional ou para se fazer a consulta própria lá da psicologia. É muito melhor ter uma pessoa aí te ajudando com isso. Eu vou colocar um Mas, adendo, deixa eu colocar um adendo. diga. Só para não dizer que não era nada, realmente, eu cheguei a ver uns vídeos no YouTube a respeito de renda fixa. Aí eu vi que é uma pegada mais simples, mais fácil de entender, mas como eu disse anteriormente, né, eu queria adentrar na parte de ativos, de ações. Eu queria ver ações. Eu tenho um perfil que eu considero mais arriscado, como eu não queria focar na parte de renda fixa, então, todo jeito, era o seu serviço ali que eu contratei. Entendi. Uma outra observação que eu queria te perguntar é que você falou muito que no começo não tinha muito dinheiro, né, que a sua esposa que contribuía para boa parte da renda familiar, e depois você entrou, né, passou no seu concurso e vocês, né, começaram a dividir as contas e se reorganizar financeiramente. E eu queria te perguntar se durante essa jornada você teve algum momento assim que você sentiu que você estava perdendo o sono porque não conseguia contribuir com o suficiente ou a sua esposa também não estava, né? Ficaram apertados com relação à questão de renda. Como que era essa questão da organização financeira aí do casal e como que vocês lidavam com isso emocionalmente?
Olha, eu sempre fui um caba que gasta pouco. Eu Então, da sei. minha parte, da minha, pão duro, né? Vamos botar, vamos dar nome aos bois, né? Pão duro. Então, com o dinheiro da família da minha parte, eu não gastava não. Ela que vinha quando queria fazer algum passeio, algo do tipo, mas mesmo assim eu não tinha muito o que falar na verdade, né? Porque o dinheiro não era meu. Então isso é uma coisa, essa era uma preocupação minha, né? Eu queria ter poder de decisão. Eu aconselhava o que eu podia fazer, não gastar, ajudava na renda familiar, o que ela queria gastar, ela gastava. Eu só dizia assim que eu não concordava ou concordava, mas no final das contas a decisão final era dela. Afinal de contas, na minha concepção, o dinheiro é, é da família, né? Mas tá na conta dela. Então, na minha cabeça, eu não consigo colocar como eu tendo algum poder final sobre isso aí. Apesar de que agora eu tenho um dinheiro, o meu dinheiro eu gasto inteiramente para mim, para ela, mais para ela do que para mim, que eu não gasto muito. Mesmo assim, eu sou um cara muito. Me considero um cara muito focado nos objetivos que vem na minha cabeça. Agora é tudo de momento. Na época que eu comecei a ganhar dinheiro, até então, meu primeiro objetivo ali foi fazer minha aposentadoria, como eu falei para você. Aí depois surgiu um outro objetivo que foi uma casa que eu decidi que eu estou juntando para comprar, mas aí isso é porque o aluguel. Eu tinha decidido viver de aluguel. Só que a minha esposa ela tem um padrão um pouco mais alto. Aí eu falei assim para ela: não, com esse aluguel aí eu prefiro comprar uma casa. E aí veio esse novo objetivo aí, dessa continuação da minha vida. De comprar a casa, né? A gente já vai entrar nesse ponto específico. Pois então, outro aspecto que você mencionou antes da gente falar especificamente aqui dessa questão da casa, dos seus objetivos e tudo mais, né? Você falou que você e a sua esposa já tinham ajuda de alguém no banco, né? Um gerente, eu suponho, ou talvez um assessor É um gerente, um e gerente. um gerente, né? E aí essa pessoa ficava fazendo propostas para você e você não se sentia, vamos dizer assim, bem, né? Parecia, pelo que eu entendi, você não estava extremamente ou 100% satisfeito, não estava confortável com as recomendações. E eu queria saber um pouco do o que é que não te deixava satisfeito. O que é que você via ali que faltava, que aquela pessoa não estava provendo para você que faltava. Olha, inicialmente, como era a dinâmica? Ele não entrava em contato. Uhum. Então, acho que na cabeça dele, se a gente só deixasse dinheiro ali, não ia mudar nada. Que ele realmente não era proposta exatamente que ele fazia para mim. A gente que tinha que querer fazer alguma alteração para marcar uma consulta. Aí depois de umas 2, 3 semanas a gente conseguia agendar essa reunião online, ou então mesmo agendar para ir lá presencialmente. Só que no caso do presencial, essa agência é de Salvador, essa agência aí. Então, no momento eu estou morando em Pernambuco, não tem essa possibilidade, seria só online. E as opções que ele dava, eu reparava assim, tinha um sentimento que não estava alinhado com o que eu queria, porque, não sei, olha, Objetivos diferentes, né? O banco o queria objetivo ganhar era dinheiro. diferente, o objetivo é diferente. É porque, vê assim, tinha, é complicado eu falar porque eu não sabia muito bem do assunto. Eu sentia mais ou menos que eu não queria, só que eu não sabia o nome para poder expressar. Uhum. Aí eu tinha um sentimento que ele estava me enrolando. E esse Entendi. sentimento para mim dava uma angústia muito grande em relação a isso aí. Então, não necessariamente você viu ele te enrolando de fato, mas você sentia que era isso por conta da forma, né, de toda a dinâmica de você ter que correr atrás, de você ter que saber o que é que você quer fazer, o que é que você quer investir, e a pessoa ali não necessariamente te prover com conhecimento, com os direcionamentos corretos para fazer isso acontecer, é isso? Exatamente, isso mesmo. Agora, a gota final para mim foi a comprovação. Porque eu lembro de um investimento específico que eu não queria, que eu me expressei para ele. E no final das contas, quando a gente aceitou, claro que isso aí eu teria que a gente tem um contrato, que ler, ver o que é que tem. No final das contas, acabou entrando aquilo que eu tinha dito que eu não queria.
Só que com o desconhecimento da nomenclatura usada e tudo aí, nesse quesito aí, foi a certeza de que o que importava ali era a meta que ele queria bater. Entendi. Ele acabou empurrando alguma coisa que você tinha dito que Foi, não queria, e foi, aí você acabou saindo prejudicado, né? E por isso foi. que você, de fato, procurou a consultoria. Entendi. Inclusive, já dentro no próximo ponto, né? A gente falou um pouco aqui da história passada, agora eu queria entender um pouco da questão da consultoria, né? Agora, essa Ah, consultoria, lembrando, era da parte da minha esposa. aham, sim, eu entendi. Que É, eu que adentrava na frente aí, porque ela não queria nem saber o direito que é que estava botando, o que é que estava tirando dos investimentos. entendi. Então, aí eu queria que você falasse um pouco agora, né, não agora da sua esposa, mas o seu em específico, né? O que fez você bater o martelo e decidir que queria uma consultoria financeira e reforçar aquilo que você acabou de mencionar, né? O que é que você mais buscava na consultoria financeira? Bem, primeiro eu queria alguém que fosse mais alinhado ao que eu queria. Em relação aos investimentos, assim, olhando pela internet, fazendo algumas pesquisas em relação ao banco, por exemplo, eu via que esses consultores, gerentes, eles têm algumas metas e alguns investimentos que eles ganham uma quantia, né, em relação a essas propostas, uma comissão em relação a essas propostas. Quando eu vi o modo que você ia ganhar, que era em relação ao meu próprio crescimento, aí isso para mim me deixou muito mais confortável, que é tipo, quanto mais eu tiver, mais você ganha, isso aí para mim é o maior alinhamento que pode ter. Então isso aí me deixou muito satisfeito em relação a isso aí, não Existe o uma meu problema era brincadeira que no mercado financeiro que a gente fala justamente isso. Não existe nada mais alinhado do que alguém que quer fazer você ganhar dinheiro para poder ganhar dinheiro. exatamente. Pronto. Isso para mim foi uma das chaves de virada. Que era, ele quer que eu ganhe dinheiro para ele ganhar dinheiro. Então é isso aí mesmo que eu quero. E E não é é isso aí que a exatamente o gente foco do busca. banco. O foco do banco ali para mim, ele quer ganhar dinheiro e não necessariamente significa que eu vá ganhar dinheiro com isso. É verdade. Tá. Então, fora essa questão do alinhamento, o que mais outros pontos você achava relevante para buscar na consultoria? Olha, como eu falei, eu tenho a parte do desconhecimento do assunto. Não é algo que eu pretendo manter. Eu gostaria futuramente de estudar um pouco sobre o assunto também, mas manter esse contrato com você, porque a sua opinião é uma opinião muito relevante para mim, alguém que está no meio, diariamente no assunto. Eu estaria mais como alguém dando um apoio para atingirmos um objetivo em comum, que é crescer a carteira, né? Que o objetivo é esse aí. Exatamente. Eu não lembro de ter muitas dúvidas em relação a isso aí. A própria experiência que eu tive com a minha esposa em relação a essa consultoria, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu simplesmente, vou fazer diferente, porque o dinheiro é meu nesse ponto final, né? Claro que eu aceito muito bem as críticas e sugestões da minha esposa, mas na batida final de para onde vai esse dinheiro para investimento, eu gosto muito dessa liberdade. Agora, no final das contas, o dinheiro aí é do casal e é a família que usa como um todo. Faz muito sentido. Então, se eu entendi direito pela sua explicação, os principais motivos que te levaram a contratar uma consultoria era alinhamento, alguém que estivesse focado em fazer você ganhar dinheiro, a questão da confiança, que ter alguém que você confiasse, que ia ter os mesmos objetivos que você, e você ter certeza de que buscar o conhecimento é importante, mas mesmo sendo importante, você ia gastar muito tempo fazendo isso e esse tempo talvez fosse melhor dedicado a outros projetos, como o próprio concurso que você passou, outras coisas que você quer fazer. Então, eu diria que são esses três pilares. Faltou alguma coisa? Por enquanto, tá por aí mesmo. Agora, realmente, o conhecimento, eu vejo que desprenderia muita energia da minha parte. Eu encararia futuramente mais como um hobby, como eu venho aprendendo muito com você nas próprias aplicações que a gente tem mensalmente. Eu venho aprendendo bastante, mas tem que adentrar, tem que pegar um livro aí e estudar realmente para saber o assunto aí, que não é tão simples não. É só para talvez não ficar voando tanto no assunto aí. A Para você questão da poder entender confiança, também o porquê, né? o porquê. Eu gosto muito de entender o porquê, mas a parte da confiança ajudou muito aí também. Agora eu queria te perguntar justamente o que é que mudou na sua vida desde que a gente começou a trabalhar junto? O que é que você sentiu de diferente do momento que a gente
de antes da gente começar para agora, né? O que é que isso mudou na sua vida? Bem, você forneceu, Yuri, um planejamento financeiro, uma planilha lá no Excel que você me ajudava a detalhar aonde é que o dinheiro estava vazando, caso eu não conseguisse fazer tal investimento. Aquilo ali é muito interessante para eu ver aonde é que eu estava perdendo dinheiro. Também em relação à carteira de investimentos, eu falei que eu não tenho conhecimento direito sobre o assunto, então as aplicações que a gente faz aí em ações é algo que também me surpreendeu. Até na crise que teve recentemente, eu vi que se manteve lá. Eu não me admiro, né? Eu já estava. Pode continuar, tava bom, tava ruim não, eu só ri. A expectativa que eu tinha já era alta em você, porque eu já conhecia você da faculdade, já sabia que você é um cara inteligente. Então, o seu serviço, na verdade, não me admira, porque já é algo que eu esperava que fosse bom. Então, essa parte aí, eu não tenho muito o que falar. Em relação também às reuniões mensais, foi algo que eu gostei muito, porque você que basicamente fica me forçando a ter essas reuniões para fazer as aplicações aí. No banco era algo que eu tinha que ir atrás, marcar. Você não, você fica em cima. Cadê? Vamos fazer, vamos fazer. Isso aí para mim foi uma coisa que também me chamou muita atenção. Aí você tá Pois me é, ajudando aí para eu atingir meus objetivos, né? O, em relação ao planejamento do quando é que eu vou atingir as minhas metas e aí também sugestões para modos alternativos de atingir a minha própria meta. Você comentou aí, por exemplo, da casa, que meu objetivo estava para ser a casa no momento, né? Eu estava pensando em juntar o dinheiro e tirar ele de vez para fazer a compra da casa. Aí você fez a sugestão também de eu verificar se eu posso, com o dinheiro da casa, com a renda do dinheiro da casa, eu pagar um empréstimo e manter esse dinheiro. Também achei essa opção interessante. Mais para frente eu vou avaliar, vamos avaliar juntos, né, esses juros aí, ver como é que fica. Mas foi bem interessante também ver essas alternativas que você vem propondo. Mas, no geral, o seu serviço não me surpreende. Não me surpreende, porque eu já conheço você já imaginava que. Eu me surpreenderia se fosse ruim o serviço. Aí eu ficaria surpreso. obrigado pelas palavras. Apesar de eu achar que eu estava lhe surpreendendo, achei que eu estava aqui sensacional e você nem tinha um para mim. Não, Ai, tá. ai. Pois então, nesse quesito, teve alguns pontos interessantes que eu acho que a gente pode adentrar aqui. Você falou da questão do planejamento, né? E de eu lhe forçar a investir. Todo mês eu fico enchendo o saco. Ah, vamos fazer a Sim. reunião, vamos investir e tal. E aí eu lembrei que saiu um estudo do Bank of Canada, uma instituição de banco lá do Canadá, que eles estavam mostrando que pessoas que tinham um consultor de investimento entre 2014 e 2018, entre 2014 a 2018, eles acumularam cerca de 4 vezes mais patrimônio do que uma pessoa que não tinha consultor de investimento nenhum. E aí parte disso é justamente porque a pessoa fica, ah, vamos investir, tem que bater a meta, não pode esquecer. Outra parte é porque a carteira de investimento feita que você mencionou é mais anticrises, né? Uma carteira melhor, mais diversificada, mais bem preparada, mais direcionada. E outra parte também é por conta de despesas, né? A gente organiza no planejamento financeiro, vê onde que pode cortar cada coisa. E aí você mencionou disso e eu lembrei desse estudo. E de fato é basicamente isso, eu fico enchendo o saco. Ah, não, tem que investir, tem que investir, tem que investir todo mês e tem que bater a meta. E quando bate a meta, a gente dobra ela. E aí é engraçado, porque a gente bate a meta, não, eu tenho que investir 1.000, agora, próximo mês é 2.000, no próximo é 4. E a gente vai dobrando infinitamente até conseguir investir muito, muito, muito e a gente chegar lá o mais rápido possível. Mas brincadeiras à parte, né, eu acho que esse quesito ele é muito importante. Porque a diferença entre uma pessoa no estudo lá do Canadá ter acumulado, acho que a memória era 74 mil e 350 mil. Então, era 78 na verdade, para 340 alguma coisa. E era tipo 4 vezes mais patrimônio. É uma diferença absurda de patrimônio. Ajuda muito você se aposentar com 1 milhão e 4 milhões é muito diferente. Né? E o meu objetivo aqui é sempre que todos se aposentem com pelo menos entre 1 a 10 milhões de reais. Se for mais, ainda melhor, claro, mas o meu objetivo inicial é sempre entre 1 a 10 milhões de reais. E o que já começa, então, aqui a ponderar sobre a questão de futuro entre a gente, Pablo. O que é que vem a seguir na sua mente, assim, quais são as próximas coisas? O que é que você se imagina para o futuro com a consultoria financeira? O meu objetivo inicial era a aposentadoria.
alterou logo depois para ter a casa, porque eu não queria ficar pagando aluguel. Após eu comprar a casa, que a gente já tem o objetivo aí já montado de quando é que eu vou conseguir comprar essa casa, meu próximo objetivo vai ser comprar o carro, comprar o primeiro carro. E após isso, porque para mim os grandes gastos da vida são esses dois aí, é o carro e a casa. Aí após isso eu vou poder focar na parte da apostadoria, mas agora também destinando uma parte para as regalias da vida, né? Uma viagem aqui, um presente ali, como é que eu posso falar também, um, a reserva de emergência, manter sempre ela num patamar adequado. E o foco final realmente é a apostadoria. Eu tenho uma vontade de ter a minha liberdade financeira, eu tenho preocupações em relação ao Brasil, o quanto é que eu vou receber no final na minha apostadoria, tenho preocupações em relação ao tempo de trabalho que eu vou ter que ter para me aposentar. Então eu ter essa quantia recebendo de forma passiva na minha carteira me dará uma possibilidade, por exemplo, de se eu quiser me aposentar agora, me aposento. Não preciso trabalhar os 35 anos. A regra hoje em dia está em quanto, Yuri? Eu acho que é cento e poucos anos, né? Trabalho, mais tempo de trabalho, mais tempo de vida. Tem um negócio desse. 99? 99? Outra coisa é que isso aí ainda pode mudar, né? Eu acredito que daqui para frente, daqui que eu me aposento, ainda aumenta isso aí. Expectativa de vida, não sei se está aumentando, não sei como é que fica aí como é que está a saúde do governo para ficar pagando essa apostadoria aí daqui para frente. Cada vez o povo tendo menos filho, então Eu eu falei não sobre quero. isso recentemente numa live, justamente isso, né? Quando começou, era 17 pessoas contribuindo para cada um que se aposentava, e a expectativa de vida era 45 anos. Hoje a expectativa está beirando os 70, e a gente tem 4 contribuintes, já com a expectativa de se tornar 2 contribuintes até 2050, se não me falha a memória. Então a tendência é que a Previdência vá ficar sendo postergada, menos e menos pessoas possam se aposentar para poder dar conta, o que se torna a previdência privada, feito é no Chile, feito é em vários outros países, né, que passa isso para a entidade privada. Não sei exatamente qual direcionamento que vão dar. Exatamente isso aí. Resumindo, eu não quero depender do governo. Eu quero poder fazer minha própria aposentadoria e ainda mais poder me apostar mais cedo do que a regra deles. Isso aí, se eu puder ter essa opção aí, seria uma coisa muito confortável. Meu objetivo é ficar vivendo com a minha esposa, tranquilamente, sem ter ficar trabalhando velho, 70, 80 anos trabalhando, pelo amor de Deus. Eu quero ficar Quem com a minha quer isso, esposa né? Ninguém relaxando. tem saco mais para fazer isso, né? Eu quero ficar com a minha esposa, eu quero ficar passando com a minha esposa. Agora, para isso, eu estou pagando preço, né? Eu estou pagando hoje eu estou pagando hoje para poder curtir com ela no futuro. Com juros compostos, né? Então, eu acho que vai ser mais Exatamente. dinheiro ainda lá na frente. Exatamente. Esse é a ideia, né? Esse é o plano. Porque realmente tem um sacrifício. Tem um sacrifício. Eu dou uma certa quantia aí mensal para poder atingir a minha meta aí de lá na frente ter uma quantia X aí para poder estar curtindo com minha esposa. Pois é. O ponto importante que você mencionou aqui é que, em geral, quando eu trabalho tanto na consultoria, quanto no curso, quanto nos próprios lives, eu digo que você tem que gastar 80% de tudo que você ganha hoje, suas regalias do presente, e 20% é para investimento. Você decidiu investir mais do que 20%. Você decidiu fazer um sacrifício maior hoje para lá na frente poder se aposentar mais cedo, poder ficar tranquilo mais cedo, poder comprar sua casa, seu carro sem estresse, sem se preocupar. Então, realmente, você decidiu sacrificar um pouco mais no presente para poder lá na frente ter melhores condições de vida. De um lado é bom, porque tem os juros compostos, você realmente está certo, vai te ajudar, você vai ter muito mais dinheiro. Em contrapartida, é um sacrifício maior que você faz no presente. Você deixa de aproveitar, deixa de viajar, deixa de fazer outras coisas para poder ter esse objetivo e poder ter essa condição de vida melhor lá na frente. Mas então, uma outra pergunta que eu queria fazer ainda sobre essa questão de futuro, né? Hoje a gente meio que está no presente, e se você tivesse a possibilidade de voltar ao passado e conversar com o Pablo do passado, o que é que você diria para essa pessoa?
Sobre finanças e Vai dar investimentos. tudo certo, vai dar tudo certo. Mas sobre finanças e investimentos especificamente. Olha, Yuri, eu vou falar uma coisa para você. Eu me sinto um caba incrivelmente realizado. Eu sou muito grato a Deus a tudo que aconteceu na minha vida para o momento que eu cheguei hoje. Então eu tenho muito medo de mudar o passado, porque realmente as coisas para mim deram certo de uma forma que nem eu sei como é que deram certo. Então para mim não mudaria nada do passado. Em relação a obter algum conhecimento financeiro no passado, eu não sei se isso mudaria quem eu sou hoje. Mas o meu futuro, que é o que eu posso controlar, realmente eu tenho esse sentimento de querer aprender um pouco mais sobre o assunto, até para poder conversar melhor contigo e estamos debatendo melhor aí sobre propostas e ações para tomar e atingir melhor o nosso objetivo, nossos objetivos aqui, né? Que é crescer aí o nosso bolso, Exatamente. conjuntamente. Exatamente isso. E uma última pergunta que eu queria te fazer aqui. Se você pudesse dar um conselho para quem está escutando, quem assistiu todo esse vídeo, quem assistiu todo esse depoimento, essa nossa conversa, o que é que você diria? Olha, ou você, para mim tem duas coisas na minha cabeça, ou você estuda investimento, estuda, agora estuda mesmo, e tem que ficar por dentro de como é que está o mercado. Isso é algo que eu não quis me dispor dessa energia. Ou isso, ou se puder, contrate sim alguém, porque é um alívio muito grande ter essa ajuda, que eu realmente posso ficar focando nas minhas atividades. E Yuri aí, ele se vira para fazer o que ele sabe fazer de melhor. Então, realmente, essa parte da consultoria financeira me dá uma grande paz no coração em relação a preocupações, né? Zero preocupação em relação a isso aí. Perfeito. Pablo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que esse depoimento que você deu, o pessoal vai gostar bastante. A gente fez várias brincadeiras aqui, foi bem divertido. Eu espero que você também tenha se divertido, que você tenha gostado. E eu gostaria de agradecer aqui e você deixasse aí uma mensagem final para quem está aqui nos escutando. O que é que você gostaria de dizer? Eu acho que você que está ouvindo aí, foco nos seus objetivos, estude, persista e ame sua esposa. Isso é muito importante. Muito importante. Pois bem, obrigado a todo mundo que assistiu aqui até o final. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado dessa mensagem. Se vocês quiserem também contratar a nossa consultoria, tem um link aqui embaixo na descrição. Você pode entrar em contato comigo e eu vou poder conversar com você para ver se faz sentido ou não faz sentido e a gente poder discutir mais sobre a sua situação financeira. Ou se não, lembre que temos links da nossa pré-inscrição do nosso curso que vai vir com preço promocional aqui também na descrição. Vai ter um super desconto e que eu quero que todos vocês já se inscrevam, comecem a aprender sobre investimento para vocês poderem montar a carteira de investimento de vocês, caso vocês achem que ainda não está no momento para uma consultoria. Por fim, vou ficando por aqui. Um forte abraço e aguardo vocês no nosso próximo vídeo.